Olá, meus queridos amigos, queridas amigas. Estamos iniciando agora o nosso estudo semanal sobre o Livro dos Espíritos. Muito bem-vindos, sejam todos muito bem-vindos. Nós continuaremos a estudar o Livro dos Espíritos, ainda na sua segunda parte, essa segunda parte que fala sobre o mundo espírita ou o mundo dos espíritos, e começaremos, ou melhor, começaremos não, já começamos, né? Continuaremos a estudar o capítulo 9 dessa segunda parte, que estuda a intervenção dos espíritos no mundo corporal, aprofundando as questões de relação entre os dois planos da vida, ou as duas fases da vida, como nós lemos aqui em O Livro dos Espíritos. Estudaremos hoje as questões que vão de 473 até a questão de número 483. Essas questões compõem dois itens aqui dessa segunda parte do Livro dos Espíritos: o item possessos e o item convulsionários. Muito bem, antes de iniciarmos o nosso estudo, nós vamos à nossa prece inicial, para a qual eu convido todos os amigos nesse instante. Vamos lá. Então vamos nesse momento, todos nós em um só pensamento, buscarmos a imagem do amado Mestre Jesus, rogando a Ele a sua presença amiga, para que Ele possa inspirar nossos corações e mentes a absorver o conteúdo do Livro dos Espíritos, de modo a nos despertar para a realidade espiritual, a nos incentivar a procurá-la, desenvolvendo sempre em nós a fé, a esperança e a caridade. Muito obrigado, Senhor Jesus, que assim seja. Então, meus amigos, nós começamos já o estudo desse capítulo 9, né, da segunda parte do livro, e estamos aprofundando um pouquinho as questões dessa influência espiritual na vida material. Vamos chegar ao ponto agora de perceber que a influência espiritual pode chegar mesmo a níveis materiais, a níveis em que o espírito que está encarnado pode até temporariamente perder o controle de seu corpo. Então, são itens importantes para a gente estudar, para a gente ter conhecimento. Nós que somos espíritas e levamos profundamente em consideração as questões que envolvem a, essa, esse nosso entendimento da vida, né? Que nós vivemos uma vida ao mesmo tempo material e espiritual. É uma vida envolta nas questões materiais e nas questões espirituais. Então, nesse primeiro item, os possessos, nós vamos estudar com Kardec a existência, a possibilidade da possessão em si, principalmente conhecendo o que ela é. E depois, o movimento do texto vai nos levar a pensar os meios de nos livrarmos desse estado de possessão. Depois, no próximo item, os convulsionários, que é um item formado por apenas três questões aqui no Livro dos Espíritos, nós vamos estudar esse estado de convulsão que não é exatamente a, talvez o vocábulo, né? Convulsão não seja, talvez não, certamente não é o mesmo, não tem o mesmo significado da palavra que nós, é, ao qual nós atribuímos a palavra convulsão hoje em dia. Então a gente vai ter ali um cuidado grande, né? A hora que a gente entrar nesse item convulsão, para a gente perceber que não é exatamente aquilo que a gente possa pensar numa primeira leitura aqui de O Livro dos Espíritos. Então, um cuidado especial aqui com essa questão da convulsão, né, que vai ser tratado aqui por Kardec, em termos também de entendimento, né, qual é a participação dos espíritos nesse processo de convulsão, que a gente vai procurar explicar aqui antes de começar a leitura das perguntas, para a gente poder ter uma boa noção, né? Estarmos cientes sobre aquilo que estamos conversando antes de observarmos as perguntas de Kardec e as respostas dos espíritos superiores.
Bom, então vamos lá. Vamos aqui para o nosso primeiro item. O item possessos, como dizíamos há pouco, Kardec tateando aqui, né, as primeiras informações sobre essa possibilidade. Questão 473. Kardec perguntando se um espírito pode tomar temporariamente o corpo de uma pessoa encarnada, de modo a introduzir-se nesse corpo, tomando o lugar do espírito que está ali encarnado, né? O que Kardec está perguntando aqui é o seguinte: um espírito no mundo extracorpóreo pode entrar no corpo de outra pessoa, mesmo que temporariamente, entrar entre aspas, né? Porque a gente sabe que existem ligações muito sutis entre o espírito e o corpo. Como tivemos a oportunidade de ver aqui em nossos estudos que essa ligação chega a ser uma ligação molecular, uma ligação de ponto a ponto, né? Uma ligação muito assim, uma ligação muito especial. Né? Não é como se a gente pegasse o espírito e colocasse dentro do corpo propriamente dito. É mais a ideia da esponja, né? A esponja que absorve a água, assim como o corpo absorve o espírito. Eu acho que é uma ideia, né? Uma metáfora muito mais próxima do que se explica no livro dos Espíritos, essa, essa imagem da esponja, né? Então, o que Kardec está querendo dizer é isso, né? É possível sair um espírito e entrar outro? Né? Bom, então vamos dar uma olhada aqui como que os espíritos respondem a isso, e aí a gente depois desenvolve um pouco essas ideias, porque a gente vai precisar pensar um pouco sobre isso, né? Olha o que os espíritos respondem. O espírito não entra em um corpo como entras numa casa, ou como a água está dentro da esponja. Não, a ligação não é exatamente essa, né? E veja que eles respondem: o espírito não entra dessa forma num corpo. Qual é o processo, então, propriamente dito da possessão? O espírito identifica-se com o espírito encarnado, antes, né, de tomar-lhe o corpo. De que forma? Defeitos e qualidades têm que ser iguais. Eles têm que ter ali um mesmo grau de interesses, o mesmo grau de defeitos, o mesmo grau de qualidades, para que então esse espírito que é o possessor possa obrar, possa trabalhar com aquele que está sendo possuído, né? Olha como continua: o encarnado é sempre quem atua, conforme quer, sobre a matéria de que se acha revestido. Um espírito não pode substituir-se ao que está encarnado. Por isso que este terá que permanecer ligado ao seu corpo até o termo fixado para sua existência material. Bom, eu quis ler essa pergunta, essa resposta, melhor dizendo, na íntegra, para a gente poder desenvolver algumas coisas aqui, porque o que a gente tem nessa resposta, né, de modo geral? Kardec perguntou: um espírito pode tomar o lugar de outro naquilo que diz respeito a comandar um corpo? Né? O Kardec foi até assim taxativo, né, na pergunta, ele foi claro, ele diz assim: um espírito entra no corpo de um outro que já estava encarnado, substituindo este? A resposta é não. Né? Os espíritos superiores dizem não, não é assim o processo. O processo é um processo de identidade fluídica, se a gente quiser pensar assim. Estamos estudando aqui que aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente, cria em nós um ambiente mental, vimos isso com Emmanuel, né? Um ambiente fluídico próprio nosso, que é um ambiente que cria, então, afinidades com outros espíritos que têm o mesmo grau de progresso que a gente, os mesmos interesses, como foi dito aqui, os mesmos defeitos, as mesmas qualidades. Então, uma afinidade fluídica se estabelece. Se estabelece essa afinidade fluídica entre o desencarnado e o encarnado. Então, o que os espíritos superiores estão explicando aqui na resposta é: a partir desse momento em que um se identifica fluidicamente com o outro por defeitos e qualidades, né, aquele que é o obsessor vai passar a atuar ali junto, é, junto ao corpo
daquele indivíduo que está sob a possessão, né? A sequência da resposta diz que um espírito não é substituído por outro nesse processo. Então, agora aqui a gente vai começar a pensar desenvolvimentos a respeito dessa questão, porque a gente vai ter, no decorrer da codificação, algumas ideias que vão aprofundar as informações que está aqui. Eu vou começar me referindo à obra A Gênese, né, que, lembrando, é a última obra da codificação espírita. É o texto mais maduro de Kardec. É o texto que ele escreveu no qual ele tinha mais informações do plano espiritual. O Livro dos Espíritos é o primeiro, né? Então, algumas coisas foram sendo retrabalhadas no decorrer da codificação e algumas informações foram aprofundadas. Uma delas é essa que está aqui no item possessos. E vejamos, né, que lá no capítulo 14 da obra A Gênese, que fala sobre os fluidos, Allan Kardec abre um item próprio para essa questão, nomeando esse item de obsessões e possessões. Então, o número 47 explica, né, que na possessão, desculpem, na obsessão, o espírito atua exteriormente, o espírito obsessor, né? Atua exteriormente com a ajuda de seu perispírito. O que significa isso? Que ele se identifica com o encarnado, ficando os dois ali entrelaçados, né? E aí, então, o encarnado cede à vontade do espírito obsessor e age sobre o corpo da forma como esse obsessor pede, da forma como ele manda. Vejam que na sequência do texto vem a explicação sobre a possessão. E aí a explicação é um pouco diferente. A explicação diz assim: olha, na possessão, ao invés de agir exteriormente, como na obsessão, por sugestão, né, por vontade, o espírito possessor atua. E olha como escreve Kardec na Gênese: substitui, por assim dizer, ao espírito encarnado. Mas notemos, meus amigos, substitui por assim dizer, não é uma substituição de fato. É o modo mais fácil de explicar. Portanto, olha só, o princípio da questão 473 da sua resposta não está errado, né? É só uma revisão do processo que acontece. Olha só, vou continuar a leitura aqui da obra A Gênese, né? Substitui, por assim dizer, ao espírito encarnado. Toma-lhe o corpo para domicílio, sem que este, no entanto, seja abandonado pelo seu dono, pois que isso só se pode dar pela morte. A possessão, consequentemente, é sempre temporária e intermitente, né? A possessão não dura para o resto da encarnação. E outra, ela vem de vez em quando, né? Ela é temporária e intermitente. Porque um espírito desencarnado não pode tomar definitivamente o lugar de um encarnado, pela razão de que a união molecular do perispírito e do corpo só se pode operar no momento da concepção. Então, aqui é uma explicação muito boa sobre o processo da possessão, né? Então, quando a gente for seguir o texto aqui do Livro dos Espíritos agora, nós vamos ter em mente que esse processo que está sendo narrado aqui na pergunta e resposta 473 foi, de certa forma, até certo ponto, revisto por Kardec. E a gente vai entender aqui na sequência por que ele foi revisto, né? Tem experiência por trás disso, não é simplesmente mudar de opinião, é mudar de opinião é, diante de fatos, né? Diante de circunstâncias. Eu vou ainda me apoiar mais um pouquinho só na Gênese, antes da gente retomar o texto do Livro dos Espíritos, para a gente ter consciência de um outro detalhe que é importantíssimo na questão dos possessos, na questão das possessões. Ainda nesse mesmo item, né, obsessões e possessões, lá na Gênese, a gente tem uma explicação interessantíssima para a gente pensar esse item do Livro dos Espíritos. Na obsessão, o processo é sempre causado por um espírito malfeitor. Sempre um espírito malfeitor. Ele quer dirigir aquele espírito a quem ele obsidia a fazer o mal, para os outros e para si mesmo, né? Ele não deseja o bem de forma alguma. Já na possessão, pode se tratar de um espírito bom. Isso está lá na Gênese, meus amigos, item 48
né? Subitem 48 do item Obsessões e Possessões. Então, na possessão, pode ser um espírito bom. Ele pode simplesmente querer falar, querer se comunicar, e pode tomar o corpo daquela pessoa para causar uma maior impressão em quem percebe a sua presença através de um encarnado. Então veja que a possessão ela está mais relacionada até a uma questão mediúnica do que a uma questão da obsessão como a gente está acostumado a pensar, né? De um espírito que causa influências sobre qualquer pessoa, se bem que também aqui a gente tem um processo mediúnico evidente, né? Então, bem, de qualquer forma, a possessão e a obsessão têm como fundamentos a questão da mediunidade. É isso que eu queria dizer. Quando a gente fala sobre possessão, é bom que a gente lembre a respeito disso, dessa comunicação. E por que não lembrarmos do nosso estudo, né? Eu estou falando aqui sobre mediunidade, e por que não lembrar do que a gente está vendo no Livro dos Espíritos? É uma questão de influência. Pronto. Tanto a obsessão quanto a possessão. Na base das duas, o que está sendo discutido aqui é a influência que os espíritos exercem sobre nós. Então, olha só, na obsessão sempre um malfeitor exercendo influência, na possessão nem sempre. A possessão pode ser um bom espírito. Só que tem uma diferença, mais uma diferença entre as duas, né? Em uma, um malfeitor, na outra, nem sempre. Na outra, a possessão pode ser um malfeitor também, mas nem sempre. Outra diferença, na obsessão, o espírito que vai obsidiar, ele não pede licença, ele toma, né, a vontade do espírito que está ali encarnado para obrar da forma como ele quer. Já na possessão, quando é por um espírito bom, aquele que está encarnado toma consciência dessa vontade do espírito bom e empresta o corpo voluntariamente. Agora, se é um mau espírito possessor, aí já é de outra forma, né? O possessor age como o obsessor, arrebatando mesmo o corpo, tomando o controle do corpo de forma forçosa, né? Então vejam as diferenças aqui entre os processos, né? Entre o processo obsessivo e o possessivo, no que diz respeito aos espíritos que causam esse tipo de processo. Para a gente citar só um exemplo e fechar, enfim, essa questão 473, na qual a gente se deteve um pouquinho mais, né? Porque é muito importante para o decorrer do estudo, a gente cita a Revista Espírita de 1863, na qual Kardec tem um artigo que ele dá o título Um Caso de Possessão, Senhorita Júlia. E ali ele narra que várias pessoas estavam na casa dessa senhorita Júlia, que era uma médium sonâmbula, e de repente ela entra em estado mediúnico, né, de sonambulismo, altera sua voz, começa a falar com a voz mais grave, né, com a voz masculina, com atitudes masculinas, e começa a conversar com uma pessoa ali presente, como se fosse um amigo de longo tempo, se identifica, inclusive. Né? Você não me reconhece? Eu sou Charles. Né? Eu sou Charles. Nome e sobrenome, né? Você identifica para a pessoa. Deixando claro que ali era um espírito se comunicando através do corpo daquela médium, daquela jovem, né? Da senhorita Júlia. Então, ali, né? Perguntado depois, esse espírito disse que, querendo ali conversar com seu amigo, tomou o corpo da senhorita Júlia e estava ali, no lugar dela, né? Com as atitudes, inclusive, os trejeitos dele, né? O cruzar de pernas, o jeito de mexer no bigode e tudo mais, né? Tudo identificava um outro espírito ali e não a senhorita Júlia, né? E quando perguntado a respeito do que estava acontecendo, ele foi elucidando certas coisas ali. Né? Uma das perguntas foi a seguinte: já que você tomou o corpo dela, você poderia ficar ali? Ele respondeu: não, até que eu queria, né? Mas não posso, né? Por que não? Ele responde isso que está aqui na Gênese, né? Eu não posso porque é impossível romper os laços que prendem a Júlia ao corpo dela, porque foram estabelecidos desde o nascimento, né? Mas até que eu queria. E aí perguntam a ele: e o que a Júlia faz nesse momento? Ele responde assim: ela está aqui do meu lado, me observa no corpo dela e ri, se diverte, né?
com a circunstância, com a situação. E ali na Revista Espírita está explicado que isso aconteceu outras vezes e que essas manifestações desse espírito eram muito divertidas. Então veja, não causava nada de mal, né? Não tinha nada de uma obsessão, nada é, de um interesse em causar o mal. Era um caso de possessão por um espírito neutro aqui até no caso, né? Ele só queria conversar com um amigo dele e acabou causando o bem, inclusive, porque trouxe informações que levaram Kardec a melhorar as informações sobre esse tipo de evento, né? Que nós estamos chamando aqui de possessão. Ok? Então, agora a gente pode seguir a questão 474 e as demais e termos uma visão geral a respeito do que é discutido sobre a possessão, agora, né, sob um novo ponto de vista. Um espírito. Mas só para arrematar, né? Acho que vale a pena, só para arrematar. Então, voltando à pergunta de Kardec: um espírito entra no lugar do outro, ele toma o corpo do outro? Não, não é esse o processo. O processo continua sendo esse que está aqui. Né? Um processo em que é, um espírito não toma o lugar, não entra no corpo do outro propriamente dito, mas ele empresta o corpo do outro, né? Ele empresta o controle do corpo do outro. Quem continua ligado àquele corpo é o espírito que nele está encarnado, ok? E nisso permanece aqui, né? O encarnado é sempre quem atua. A gente viu agora que não, no caso de possessão, não. No caso de possessão, quem age sobre o corpo é mesmo o possessor, né? Mas o encarnado ainda está ligado àquele corpo. Então, alguns princípios mudaram, outros permanecem como estão. 474. Desde que não há possessão propriamente dita, olha aqui, ó, o que Kardec está dizendo, hein? Coabitação de dois espíritos no mesmo corpo, pode a alma ficar na dependência de outro espírito, de modo a se achar subjugada ou obsidiada, ao ponto de sua vontade achar-se paralisada? Então, vejamos, a pergunta de Kardec, ela vai precisar agora de entendimento, né, diante de tudo que a gente viu. Possessão propriamente dita não existe no sentido de um espírito tomar definitivamente o corpo do outro. Mas no sentido de tomar temporariamente existe, a gente acabou de ver, né? Ou Kardec completa ainda a sua pergunta: coabitação, dois espíritos ao mesmo tempo no mesmo corpo. Isso também não pode, ou é um ou é outro, né? Como a gente acabou de ver. Um cede o controle do corpo ao outro. Quem habita de fato o corpo é o espírito encarnado. O outro atua sobre ele momentaneamente. Não há coabitação. Então, pode a alma ficar na dependência de outro espírito, de modo a ser subjugada ou obsidiada e a sua vontade achar-se paralisada? Resposta, né? Então, vamos lá. Sem dúvida, e são esses os verdadeiros possessos. Então, novamente, né? Os princípios que estão aqui no Livro dos Espíritos vão sendo trabalhados e aqui a gente vai percebendo que a ideia trabalhada aqui foi depois modificada com o tempo, né? Os verdadeiros possessos são aqueles que têm a vontade subjugada, às vezes, mas às vezes não, às vezes eles cedem, como a gente acabou de ver aqui com a senhorita Júlia, o controle de seu corpo para espíritos que queiram por ali se comunicar, né? Olha como segue a resposta, ela é interessante, né? Essa dominação nunca acontece sem que o encarnado consinta, perdão. Ele tem que dar o consentimento dele, ele tem que. Bom, consentimento aqui agora a gente viu que vai ter pelo menos uma forma de consentimento é aquele da senhorita Júlia, que permite ao espírito usar do seu corpo, um bom espírito. Agora, as outras formas também ainda continuam valendo para a gente que está estudando espiritismo, né? Às vezes a gente consente por fraqueza ou por desejo. Então, o que é esse sentimento? Primeiro, por consentimento, né? O que é essa permissão para o espírito tomar conta do corpo? Acontece por consentimento verdadeiro e direto, como a senhorita Júlia,
ou por consentimento indireto, por fraqueza. A má inclinação que a gente ainda não controla, os meus vícios, os meus maus pendores. Eu, né, tenho esses maus pendores e às vezes estou ali e começo a ter uma certa atitude meio que sem pensar, meio mecânica, né? Se alimentar demais, por exemplo. Vai virando uma coisa meio mecânica e em algum momento eu posso ter uma outra vontade ali, trabalhando no meu corpo a ponto de uma possessão. Olha só que perigoso, né? A má inclinação, o mau hábito diante da fraqueza. Ou então do desejo. Eu quero algo, eu quero aquilo, mas ao mesmo tempo em que eu quero, eu não faço. E aí a gente pode ter um espírito que nos sugira a fazer, e aí a sugestão dele nem precisa ser tão forte. No início, né? Porque depois vai chegar um momento em que a gente não controla mais a vontade e esse espírito passa a controlar o processo físico, ou seja, o processo de realizar aquilo que estava no meu desejo ou na minha fraqueza, né? Na minha má inclinação. É, Kardec, a pergunta vai terminar com essa citação aqui, que é interessante da gente dizer, né? Com essa última frase que é interessante de ser lida. Muitos epiléticos ou loucos que mais necessitavam de médico que de exorcismos têm sido tomados por possessos. Então, está explicando aqui, né, que a gente precisa ter uma clareza sobre o que está acontecendo para não tomar uma coisa pela outra, né? Tem certas coisas que são do plano do corpo mesmo, do corpo da matéria, epiléticos, né? Loucura, por alguma disfunção cerebral, inclusive, que não estão ali no plano das influências espirituais. Bem, meus amigos, comentário de Allan Kardec trazendo para a gente mais explicações sobre essa questão. Vocábulo possesso supõe a existência de demônios. Olha o cuidado, hein? Muito cuidado. Seres maus por natureza e a coabitação de um desses seres com a alma de um indivíduo no seu corpo. Então, olha só, é essa a ideia que Kardec está trabalhando desde o começo. Existem possessos dessa forma, né? Demônios que habitam o corpo de uma pessoa em comunhão? Não. Até porque a palavra demônio, né, na sua origem, vem do grego daimon, que significava espírito, espírito divino, gênio, né? A força sobrenatural. Não, não tinha essa acepção de mal ou bem na própria palavra. Hoje, quando a gente fala demônio, ele é ali a expressão do mal, né? Então não tinha isso. Ali na primeira concepção a respeito dessa palavra, né? Então já começa na própria palavra para a gente, né? Então, ó, não, nesse sentido não há demônios. Dois espíritos não podem habitar simultaneamente o mesmo corpo. Tudo isso daqui é princípio que está mantido, ok? Não há possessos na conformidade da ideia que essa palavra se acha associada. O termo possesso só se deve admitir como exprimindo a existência absoluta de uma alma que pode achar-se em relação com espíritos imperfeitos que a subjuguem. Então, explicação final de Kardec aqui agora, rechaçando, né, refutando a antiga ideia de demônios. Ok? Então, com isso aqui, a gente agora tem uma visão ampla, né, uma visão mais abrangente sobre o quadro da possessão. O quadro da possessão é uma influência realmente poderosa, eu diria mais do que uma influência, né, uma dominação de um espírito. Agora a gente pode perceber aqui que às vezes nem uma dominação ao outro espírito, mas uma dominação simplesmente ao corpo, como é o caso da senhorita Júlia. Em outros casos, não. Em outros casos, uma dominação, sim, da vontade do espírito que está sendo ali possuído. Perdão. Através, através de suas fraquezas e de seus desejos, como nós vimos agora há pouco. Bom, vamos continuar aqui na sequência agora que a gente já viu, né, o que é, como acontece ou como não acontece a possessão, as suas diferentes características, a gente pode seguir com a questão 475,
Porque daqui em diante, Kardec vai começar a colocar para a gente como a gente pode se livrar dessas influências. Então vamos lá. No caso das más influências, né? Alguém pode, por si mesmo, afastar os maus espíritos e livrar-se da dominação deles, portanto, Kardec ainda está falando sobre a possessão, né? E não apenas da influência simples. Sim, sempre é possível. O que é necessário para isso? Vontade firme. Nós tivemos a oportunidade de estudar essa questão da vontade agora há pouco, né? Com o espírito Emmanuel, em estudos anteriores. E o Emmanuel dizendo: olha, a vontade é a instância superior do espírito. Ele pode, ele tem instâncias ali do pensamento, ele tem faculdades, né? Do sentir, do pensar, do desejar. A vontade está acima de tudo isso, orientando, né? Regendo, escolhendo as ações. Então, sim, é possível afastar através da vontade firme. Vontade firme, né? Sobre onde incide a vontade firme, meus amigos? Vou voltar na questão anterior. Sobre as nossas fraquezas e sobre os nossos desejos. Nós temos fraquezas e desejos que a gente sabe que não deveria ter. Todos nós temos, é normal, isso é natural para o espírito imperfeito, para espíritos do nosso nível evolutivo. Mas nós temos o livre-arbítrio e a vontade. Então a vontade tem que estar acima disso tudo. A vontade, não vou ceder, não vou fazer isso, não é bom para mim. Vou seguir a minha vida por aquilo, vou pautar a minha existência, orientar a minha existência por aquilo que é o bem e não por aquilo que é o bom, né? Porque o bom aqui, vou fazer a distinção de uma forma melhor, né? Bom é sentir prazer. O bom é sentir prazer. O bem nem sempre. Por exemplo prático, o bom é oferecer ao meu paladar aquele alimento que mais o satisfaz, a comida que eu mais gosto. Né? Isso é bom, isso é o bom, é o gostoso, né? O prazeroso. Isso é o bom. O bem nem sempre. O bem, às vezes, é oferecer ao meu paladar aquele remédio amargo que vai curar a minha doença. Então, isso é o bem. O bem não tá, nem sempre está ligado com o prazer, corpóreo principalmente. O bom na maior parte do tempo, né? Só para a gente fazer essa distinção aqui. Então, é a vontade agindo e fazendo com que a gente escolha aquilo que é o bem, sempre. Aí a gente se protege, aí a gente se livra da dominação desses maus espíritos. Vamos em frente. Kardec pergunta agora sobre a fascinação, né? Essa fascinação que o mau espírito exerce sobre o outro pode fazer com que ele seja subjugado sem perceber. Olha que coisa, né? E se for assim, pode um terceiro fazer com que isso acabe? Uma terceira pessoa influenciar ali e, e terminar com essa fascinação, com essa influência, né, com essa subjugação? Se for assim, se for possível, qual é a condição dessa terceira pessoa? O que ela tem que ter? Quem é que ela tem que ser, né, para que isso aconteça? Retomando a pergunta, né? O subjugado foi subjugado quase sem perceber, ele foi sendo levado ali sutilmente, né, e acabou sendo subjugado. Um terceiro pode libertá-lo? Bom, se pode, né, como é que isso pode acontecer? Notemos que a resposta começa pelo fim da pergunta, né? Esse terceiro tem que ser um homem de bem. E se a gente quiser levar esse homem de bem às últimas consequências, a gente pode dar uma lida no item, o homem de bem, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que traça ali características que para ter todas elas juntas num espírito encarnado hoje aqui na Terra é muito difícil. Então a gente pensa no homem de bem assim num sentido mais amplo, né? E não naquele sentido restrito ali do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas a gente pode estudar aquele item para a gente ter uma ideia do que é o ideal de um homem de bem, né? Sendo ela um homem de bem, a sua vontade poderá ter eficácia, ela pode ter ação sobre aquela influência, né? Desde que apele para o concurso dos bons espíritos. Então ele não age sozinho, age com ajuda, né? Porque quanto mais digna for essa pessoa, maior poder terá sobre os espíritos imperfeitos para afastá-los. Então aqui a condição geral.
Né? Então a resposta começa pelo fim aqui da pergunta, né? É possível e essa é a condição. Tem que ser um homem de bem, uma pessoa que queira realmente fazer o bem, que apele ao concurso dos bons espíritos e quanto mais digno ele for, maior a sua influência. Todavia, olha aqui, no entanto, né? Nada poderá se a pessoa subjugada não lhe prestar o seu concurso. Porque há pessoas a quem agrada uma dependência que lhes lisonjeia os gostos e os desejos. É assim, meus amigos, o subjugado ainda quer, ainda sente prazer com aquelas coisas que ele está fazendo. Não há ser que o tire daquela situação. Não há, porque ele simplesmente não quer. Então é o livre-arbítrio dele em comunhão com outro livre-arbítrio. Os dois estão ali, né? Estão em um em uma atitude ali que de certa forma contempla o que os dois querem, só eles mesmos, né? Ou uma das duas vontades pode quebrar esse laço, né? Qualquer, porém, que seja o caso, aquele que não tiver o coração puro, nenhuma influência exercerá. Os bons espíritos não lhe atendem o chamado e os maus não o temem. Então, olha só, né? É, a gente vai lembrar aqui de vários casos, né, em que, por exemplo, Jesus obrou, mas Jesus é um caso à parte, né? Jesus não é um homem de bem, com todo respeito, Jesus é um espírito puro, está muito acima daquilo que a gente consideraria um homem de bem. Então a condição de pureza de coração, de querer fazer o bem, de estar ligado diretamente com Deus, aí é um outro patamar, né, para a gente pensar. Para nós aqui encarnados, a condição é essa: termos o coração puro, não desejarmos o mal nem para aquele que fascina, nem para o fascinado, nem para o subjugador, nem para o subjugado, e tentarmos ali agir com o que seja o melhor para os dois. E aí a gente vai precisar ter tudo isso que está aqui na resposta, né? Vamos em frente, ainda, o tema ainda é o mesmo, né? E exorcismo? Perguntaria Kardec. Tem eficácia sobre essas subjugações, essas possessões? Não, né? O exorcismo atuava sobre aquela condição que Kardec comentou agora há pouco. Vamos voltar aqui um pouquinho para a gente relembrar. Essa condição aqui, ó, que Kardec falava agora há pouco, né? É, existência de demônios, seres maus por natureza. O exorcismo agia ou pensava agir sobre estes seres. Esses seres sequer existem. Então, as fórmulas do exorcismo têm alguma eficácia? Não, claro que não. O espírito que é possessor aqui no caso, né? E se diverte com isso. Não vão tomar isso a sério, né? Vamos em frente, 478. Existem pessoas animadas de boa intenção e que, apesar disso, podem ser obsidiadas? Qual então o melhor meio de nos livrarmos dos obsessores? Olha, tem gente boa que acaba sendo obsidiada. Então, qual o melhor meio de nos livrarmos disso? Todo mundo sofre influência espiritual. Esse é um princípio que a gente começou a estudar no comecinho desse capítulo, né? A primeira questão do capítulo é essa. Influenciam os espíritos em nossos pensamentos e atos o tempo todo, são eles quem vos dirigem. Ora, sendo assim, a constatação de Kardec é verdadeira, né? Tem pessoas animadas de boas intenções e que acabam por ser obsidiadas. Então, qual é o melhor meio para a gente se livrar disso? Cansando a paciência desses espíritos que querem nos influenciar, né? E aqui eu vou fazer ainda uma observação, porque Kardec não pergunta o meio, né? Ele pergunta o melhor meio para nos livrarmos deles, cansando a paciência desses espíritos. Como que a gente cansa a paciência deles? Não dando valor às suas sugestões, como está aqui na resposta, né? Mostrar-lhes que perdem tempo. Não ceder. Quando eles percebem que nada conseguem, se afastam. Ou seja, agindo, pensando, obrando apenas no bem. Apenas com boas atitudes, bons pensamentos, bons sentimentos. Sendo assim, a prece é meio eficaz para a cura, né? Para o extermínio, para o fim da obsessão, é um poderoso auxílio. Agora a questão da prece, né? A prece funciona? Funciona, é um poderoso auxílio. Que não basta
de certa forma, né? Não basta sendo que a pessoa vai usar a prece apenas murmurando ali certas palavras. Não, a prece é mais do que isso. A prece tem que ser sentida. Ela precisa ser pensada, raciocinada. Ela precisa ter uma ligação sincera com Deus. Aí ela funciona. O que mais? Obras. Obras. Tem uma frase muito bonita no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo que nos ensina que a prece do dia é o cumprimento do dever. Prece do dia é o cumprimento do dever. Então, prece não é uma questão só mental. Quando eu cumpro com meus deveres de ser humano, de espírito imortal aqui na Terra, eu estou em prece. Quando eu faço a caridade para alguém, eu estou em prece. Por que que isso é considerado assim? Porque a prece é o momento em que nos ligamos com Deus mentalmente, a oração. Converso com Deus, me ligo a Ele. Converso com Jesus em prece, estabeleço comunicação com Ele. Converso com um parente no plano espiritual, entro em comunicação com Ele. Ora, se eu faço a caridade de forma, uma boa caridade, né, para qualquer pessoa, eu estou em ligação com Deus, porque estou diretamente ligado à lei dele, que manda fazer caridade. Então, prece e obras. Não ceder, deixar de ceder. Não apenas pedir. É, pois, indispensável que o obsidiado faça por sua parte o que se torne necessário para destruir em si mesmo a causa da atração. Que causa é essa? As fraquezas e os desejos que nós vimos anteriormente. Há princípios que a gente já teve a oportunidade aqui de estudar algumas vezes e que estão aqui à nossa disposição, né? Aos amigos que quiserem, podem dar uma olhadinha no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, a coletânea de preces. É, existem as preces pelos nossos inimigos e pelos que nos querem mal. O quê? Eu vou fazer prece por uma pessoa que quer o meu mal? Vou orar pelo meu inimigo? Obviamente que vou, né? E vale uma lida no prefácio dessa prece, na qual Kardec vai nos lembrar sobre as palavras de Jesus: amai os vossos inimigos, para que eles não tenham, para que os laços de inimizade, né? Aqui sou eu falando, já não é mais Jesus, né? Amai os vossos inimigos é a frase de Jesus. Estou te dizendo, né? Para que essa influência ruim de um sobre o outro ceda, para que ela não continue mais existindo, para que se faça rapidamente a restituição dos valores de Deus, a reconciliação, a amizade no futuro, né? Então, vale uma lida na prece pelos inimigos e pelos que nos querem mal. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28. Última pergunta desse item. Que pensar da expulsão dos demônios mencionada no Evangelho? Aquilo que eu dizia agora há pouco, né? Jesus expulsando demônios, por exemplo, né? Bom, parece que a gente está contestando o Evangelho, porque a gente disse que não existe demônio, a gente tomou a possessão sob outros sentidos, a gente disse que exorcismo não funciona. Bom, e agora, diante de tudo isso, o que eu penso, né, da expulsão dos demônios mencionada no Evangelho? Depende da sua interpretação, né? Dizem os espíritos superiores. Se a gente chama de demônio o mau espírito que subjugue um indivíduo, se a gente destruir a influência dele, terá sido verdadeiramente expulso. É isso aí. Né? Se interpretarmos dessa forma, isso está correto. Se ao demônio a gente atribui a causa de uma enfermidade, quando a enfermidade está curada, a gente expulsou o demônio. Mas vê o significado de palavra. Né? É o demônio que me deu essa gripe aqui. Curei da gripe, o demônio foi expulso. Mas era só um significado de palavra, não tinha nada a ver com uma entidade do mal, né? Não era isso. Da mesma forma aqui no começo, né? Se o demônio é um mau espírito e terminou a influência, foi expulso o demônio. Agora, naquela acepção antiga da palavra, isso não existe, né? É isso que os espíritos estão respondendo aqui. Uma coisa pode ser verdadeira ou falsa conforme o sentido que empresteis às palavras. Pronto, era isso, né? As maiores verdades estão sujeitas a parecer absurdos, uma vez que se atenda, perdão, apenas a forma ou que se considere como realidade a alegoria.
compreendei bem isso e não esqueçais nunca. Pois que se presta a uma aplicação geral, não apenas ao espiritismo, meus amigos, né? Cuidado com os significados das palavras, porque por causa disso se perde as maiores verdades e se toma como verdades as maiores mentiras. Então, muito cuidado com isso. Dessa forma aqui, a gente encerra o item possessos e vamos às 3 perguntas do item convulsionários. Bom, e aqui, como eu anunciei no começo do estudo, a gente precisa parar um pouquinho e pensar que essa palavra convulsionários não tem relação com a palavra convulsão como nós entendemos hoje em dia, né? Quando Kardec trata dessa, ou melhor, quando ele escreve esse vocábulo aqui no Livro dos Espíritos, olha aqui, hein, gente, a gente acabou de ler, é, ali na questão anterior, cuidado com os significados das palavras, né? Ele se refere a alguns casos específicos ligados muitas vezes a um certo tipo de seita, a um certo tipo de ritual, ou a um certo tipo de, vou usar a palavra ritual mesmo, de ritual que leva as pessoas a estados que eram chamados de estados convulsionários. Os convulsionários eram esses religiosos, né, esses peregrinos, que que entravam num estado parecido com o estado de êxtase, e nesse estado apresentavam fenômenos diferentes ali, né? Como o que eu vou citar agora há pouco. É muito famoso o caso, muito famoso, né, na revista Espírita, principalmente, o caso do túmulo de Paris, que era um religioso, né? E então as pessoas visitavam esse túmulo e entravam nesse estado convulsionário. Os convulsionários, o termo convulsionário nem é tão usado hoje, né? Mas a palavra convulsão é uma palavra bastante conhecida. E a gente sabe que ela pode surgir ali por condições neurológicas, né? Então, condições no cérebro. Então, cuidado, porque se a gente lê aqui, olha aqui, significado de palavras, né? Se a gente lê aqui a questão 481, Kardec perguntando se os espíritos têm algum papel diante dos convulsionários, e estamos pensando naquele caso, né, das convulsões de hoje, a gente tem a resposta aqui dizendo que sim. E a gente sabe pela nossa ciência hoje que não, né, que é um estado neurológico. Mas veja, o Livro dos Espíritos não está falando sobre isso. Ele está fazendo uma, é, uma alusão, né, a um caso, principalmente, ou a casos parecidos, né? Acho que a gente pode citar pelo menos dois. Na Revista Espírita de 1868, tem o caso dos é, Assayuá, né? Ou convulsionários da rua Le Pelletier. Então, ali esses Assayuá era uma seita religiosa que vinha, que estava espalhada, né, na África e na Argélia, segundo o relato da Revista Espírita, e da qual algumas pessoas vieram a Paris por circunstância da feira, né? E da feira que acontecia, da feira universal que acontecia em Paris. E faziam ali algumas apresentações. Então, de novo, né? A pessoa entrava ali num estado que eles chamavam de convulsionário, um estado em que a pessoa tem ali as suas atividades corpóreas um tanto quanto modificadas, né? E durante esse estado faziam coisas que eram assim impressionantes. Por exemplo, uma das coisas narradas aqui nesse artigo da revista é que um desses jovens que participavam, que era um desses convulsionários se apresentando, tomava um carvão aceso e colocava dentro da própria boca, né? Então, eram coisas assim que impressionavam muito as pessoas. Essa é uma das características desses estados convulsionários, né? Pessoas que faziam coisas assim que são impossíveis para alguém que está desperto no corpo físico, né? E o outro caso famoso é justamente o do François Paris. Era um diácono de Paris que faleceu em 1727, portanto, mais de 100 anos antes da codificação,
e que ele faleceu, o seu irmão mandou que fosse feito no cemitério de Paris um pequeno túmulo, né, para abrigar os seus restos mortais, e as pessoas começaram a visitar esse túmulo do diácono, e ali começaram a acontecer algumas curas, e esses eventos, né, que eram os eventos de convulsão. Até que chegou num ponto em que as autoridades fizeram com que isso parasse, né? Pediram para que parassem com isso, fecharam o cemitério e, e acabaram ali com o que estava acontecendo, né? Bom, eram narrados entre esses as principais características desses convulsionários, e repito, é a esses que Kardec se refere quando ele escreve esse item, né? Em O Livro dos Espíritos. O que acontecia com esses convulsionários? Eles tinham uma resistência muito grande à dor, como foi o caso do jovem árabe que a gente falou agora há pouco, né? De forma inexplicável, assim, né? Falavam línguas diferentes, é, apresentavam assim uma inteligência superior àquelas que tinham de ordinário, falavam sobre diversas coisas, tinham a faculdade às vezes de ler o pensamento, experimentavam dores dos doentes uns dos outros, enfim, né? Pediam muitas vezes que a dor fosse afligida a eles, uns pedindo até para serem crucificados como Cristo e assim por diante. E essas coisas aconteciam ali no cemitério de Paris e por ali as autoridades acabaram com isso, né? Então vamos lá, era isso que se referia Kardec perguntando se os espíritos têm papel diante dos convulsionários, e a resposta é sim, papel muito importante. Assim como o magnetismo é causa originária de tais fenômenos, né? Então, os espíritos atuam lá, duas causas, né? Os espíritos e o magnetismo. E o triste disso é que os charlatães começaram a explorar, né? A imitar esses efeitos causados pelos convulsionários, pelo estado de convulsionário, né? 481A. De que natureza são, em geral, os espíritos que concorrem para a produção desses fenômenos, né? Pouco elevados. Espíritos superiores não iam fazer isso. Então, 481 só trata um pouco assim do. Questão 481 trata do fenômeno e traz alguma reflexão sobre ele, né? 482, Kardec aprofunda um pouquinho. Por que isso? Como é que sucede estender-se subitamente a toda uma população o estado anormal dos convulsionários e dos que sofrem crises nervosas? Então, Kardec está dizendo, né, que isso foi observado de forma quase que como um contágio, em algumas vezes. Né? Uma pessoa entra em convulsão aqui, nessa crise convulsionária, outras entravam também. Aí Kardec pergunta como que isso pode acontecer. Lembra, né, que as pessoas se reuniam também no cemitério, né, do túmulo do François Paris. Efeito de simpatia. Disposições morais, né? Simpatia por disposições morais. Lembra, né, lá dos possessos? É a mesma coisa. Simpatia, né? Afinidade por semelhança de gostos, né, de inclinações. Outra causa, efeitos magnéticos. Então, está explicado, né? Na questão 482, simpatia, efeitos magnéticos causados das pessoas de umas para com as outras. Então, isso pode realmente acontecer. E é assim que se dá. Comentário de Kardec. Entre as singulares faculdades que se notam nos convulsionários, algumas mais facilmente se reconhecem. Aqui Kardec lista algumas dessas, né? Insensibilidade física, a gente já viu, leitura do pensamento, transmissão das dores, por simpatia. Como é que acontece essa transmissão das dores, hein? Por transmissão fluídica. Como a gente viu, os espíritos acabam se ligando a uma corrente fluídica e ali se transmitem, né? Essas sensações de um espírito a outro. A sensação de dor está aqui no meu corpo, mas ela é transmitida fluidicamente a outro espírito que tem uma simpatia muito grande comigo.
e que está nesse estado de convulsão. A convulsão é uma espécie de sonambulismo desperto. Então, é a última explicação de Kardec aqui na questão 482. Se é uma espécie de sonambulismo desperto, é uma espécie de desprendimento da alma, né? Uma espécie de desprendimento da alma. E aqui no fim, a explicação sobre essa questão da transmissão das dores, né? Eles são ao mesmo tempo magnetizadores e magnetizados inconscientemente. E esse finalzinho aqui é importantíssimo, porque nós sabemos que através do magnetismo, a gente pode levar uma pessoa, magnetismo, assim, no sentido até mesmo para a gente poder talvez ter uma imagem boa do magnetismo, a hipnose, né? Essa transmissão de vontade, essa transmissão de um estado, né? De um espírito a outro, de uma pessoa a outra. Então, uma pessoa entra em estado de convulsão, né, por efeito de simpatia com espíritos, e logo aquele que está próximo a ela, por efeito de simpatia com essa pessoa, é por ela magnetizado, entra naquela onda vibratória dessa pessoa. Então passa a sentir o que ela sente. E veja que elas começam uma troca fluídica, na qual uma magnetizou a outra, mas é também magnetizada por essa. E daí, né, com essas duas pessoas unidas, aí para magnetizar outros, isso fica potencializado e todos vão se magnetizando, né? E é assim que muitas vezes toda uma população, toda uma reunião de pessoas entra nesse estado. Vamos lá, amigos, última questão desse nosso item convulsionários. Qual a causa da insensibilidade física que se observa em alguns convulsionários, assim como em outros indivíduos submetidos às mais atrozes torturas? Qual é a causa dessa insensibilidade física, né? A ausência da sensibilidade é por causa da convulsão? Como é que isso acontece? Em alguns, é exclusivamente efeito do magnetismo, que atua sobre o sistema nervoso do mesmo modo que certas substâncias. Não era muito incomum na época de Kardec recorrer-se à hipnose para o tratamento de algumas coisas no corpo físico, para algumas cirurgias, às vezes até que precisavam ser realizadas, não tinha anestesia, né? Para aquele momento, então recorria-se à hipnose para a pessoa não sentir dor. Então isso aqui para a época de Kardec era muito natural. E a gente sabe, né, que certas pessoas colocadas em estado de hipnose realmente não sentem dor. É efeito do magnetismo, né? Dessa sugestão que foi dada a ela, desse magnetismo, dessa transferência de fluidos de um encarnado ao outro, atuando sobre o sistema nervoso. Então ele vai ter esse efeito analgésico, o mesmo efeito que certas substâncias. Primeira explicação é essa, né? Em alguns casos é assim. Em outros, a exaltação do pensamento embota a sensibilidade. Isso daqui não é estranho para nenhum de nós, hein? Isso aqui é comum no nosso dia a dia. Fica bastante exagerado naqueles desenhos de antigamente, né? Tom e Jerry e tantos outros desenhos mais assim da minha infância, né? Aqueles que são mais jovens que eu aqui estão me ouvindo, me perdoem o exemplo, mas eu vou lembrar e vocês procurem aí no YouTube, né? Lá na seção das relíquias, né? Enfim, do século passado. Vocês vão ver lá Tom e Jerry, o Tom, né, o gato colocando a mão assim numa chapa quente e estando prestando atenção em outra coisa, ele não percebe que a sua mão começa a queimar, ela fica vermelha, sobe uma fumacinha, ele não está nem percebendo. Aí a fumacinha chega ao nariz dele, aí ele sente o cheiro, olha, só aí ele percebe que a mão estava queimando. Bom, é um tanto exagerado no desenho, mas na nossa vida comum isso acontece em outros níveis, né? A gente está pensando, prestando atenção muito, assim, atenção muito voltada a uma coisa, a gente não percebe outras. Por isso não pode falar o celular no trânsito, né? Por isso que a gente não pode ver o WhatsApp enquanto dirige, porque a nossa atenção fica ali e a gente esquece do trânsito. Não é? Nas demais situações isso acontece frequentemente. Quantas vezes uma pessoa diz uma coisa para a gente está ali conversando com a pessoa, ela diz uma palavra, uma frase, que a gente pega, a gente começa a refletir na frase que a pessoa disse, ela continua falando e a gente perde o resto. A gente até esquece onde a gente está.
Então, isso não é estranho para a gente. Exaltação do pensamento concentrado em alguma coisa ali, o pensamento que foi para outro lugar, né? Então, sensibilidade física acontece sim por influência do magnetismo, por exaltação do pensamento. Dir-se-ia que nestes a vida se retirou do corpo para se concentrar toda no espírito, claro, né? No pensamento ali. Não sabeis que quando o espírito está vivamente preocupado com uma coisa, o corpo nada sente, nada vê e nada ouve? Claro que a gente sabe, né? A gente vive isso no nosso dia a dia. Bom, para a gente terminar, exemplos de Kardec, né? Explicação de Kardec aqui trazendo exemplos para a gente. A exaltação fanática e o entusiasmo hão proporcionado, em casos de suplícios, múltiplos exemplos de uma calma e de um sangue frio que não seriam capazes de triunfar de uma dor aguda, senão admitindo-se que a sensibilidade se acha neutralizada, como por efeito de um anestésico. Sabe-se que, no ardor da batalha, combatentes há que não se apercebem de que estão gravemente feridos, ao passo que em circunstâncias ordinárias uma simples arranhadura os poria trêmulos. A pessoa está ali no calor da batalha, às vezes levou um tiro, né? Tem um machucado muito sério e continuou batalhando, nem percebeu que estava ferido, né? Que estava gravemente ferido. Visto que esses fenômenos dependem de uma causa física e da ação de certos espíritos, lícito se torna perguntar como há podido uma autoridade pública fazê-los cessar em alguns casos. A pessoa que chega e fala: ó, acabou, parem com isso. Como pode, né? Dependendo da causa aqui, né? Ou física ou ação de espíritos, como a autoridade pública pode acabar com esses casos? A razão é simples, meramente secundária aqui a ação dos espíritos. Então, quando uma autoridade pública chegou e terminou com aquilo que estava acontecendo, é porque os espíritos tinham uma ação secundária, que nada mais fazem do que aproveitar-se de uma disposição natural. Então, né, quando alguém interveio, a situação acabou. A autoridade não suprimiu essa disposição, mas a causa que a entretinha e exaltava. De ativa que era, passou a ser latente. Pronto, é explicado, né, de forma simples, né? Então, estava ali uma causa ativa para aquela situação, alguém interveio, desperta a pessoa e a causa fica latente, a causa fica ali, paradinha, onde ela sempre esteve, né? E a autoridade teve razão para assim proceder, porque do fato resultava abuso e escândalo. Sabe-se, ademais, que semelhante intervenção nenhum poder absolutamente tem quando a ação dos espíritos é direta e espontânea. Então veja só, né? Quando tem uma ação mais direta dos espíritos, aí então é um caso um pouco mais sério, né? Mais difícil da gente conseguir lidar com essas manifestações, sejam elas de convulsões ou de possessões. E aí a intervenção precisa ser aquela intervenção de um homem de bem, dotado daqueles recursos que a gente viu ali na questão, para poder se dissipar isso pela ação de um terceiro. Bom, fica aqui para a gente desses dois itens do Livro dos Espíritos, que certamente a ação dos espíritos, a influência dos espíritos em nossas vidas, pode ser uma influência muito poderosa a ponto de minar a nossa vontade e a ponto até de se apossar em alguns momentos de nosso corpo físico, e que a gente tem sim uma responsabilidade muito grande, né, em cuidarmos de nossos desejos, de nossas inclinações, cuidarmos do nosso ambiente mental, para que a gente, cada um de nós, né, estando consciente disso, possamos nos blindar e possamos identificar no nosso dia a dia, principalmente, esses casos mediúnicos, né, da obsessão e da possessão, e saber de onde eles vêm, qual é a sua causa, a sua origem, como tratá-los, né? São assim eventos, fenômenos espirituais que podem ocorrer na vida de qualquer um de nós, com a gente mesmo ou com aqueles que convivem conosco. É importante estarmos informados e preparados para seguir no caminho correto. Então, meus amigos, assim nós encerramos o estudo de hoje, agradecendo mais uma vez pela companhia, agradecendo sempre pelos comentários bondosos que sempre os amigos têm nos deixado aqui nos comentários do YouTube, fazendo os votos de uma semana abençoada a todos
e, se o nosso Senhor assim o permitir e o quiser, nos vemos em breve para a continuidade do estudo de O Livro dos Espíritos. Até logo mais, meus amigos. Um abraço fraterno.